Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos o pontapé inicial a uma nova série de vídeos onde vamos fazer o passo a passo de um polimento standard utilizando uma politriz rotativa. Vocês estão vendo um set básico de produtos para polimento com politriz rotativa e nessa série de vídeos iremos conferir em detalhes como trabalhar com esse set de produtos básicos para um polimento correto numa pintura automotiva e veremos também mais para frente nos próximos vídeos alguns acessórios básicos que também devemos possuir no momento em que tivermos fazendo um polimento e um tratamento de pintura automotiva. O nosso set básico é composto do polidor extra forte cremoso, massa de polir triplo poder de corte, composto multipolidor 3 em 1, composto removedor de hologramas X-Fine, composto de finalização brilho final, remoção de micro-riscos, brilho extremo, cera à base de carnaúba natural para proteção e acabamento final. Nossas 3 boinas básicas de lã e de espuma. Boina de lã, abrasividade normal. Boina de lã macia, suave. Boina de espuma preta, macia para lustro. Esse é o nosso set básico para uso em conjunto com a politriz rotativa no momento do polimento. O nosso foco nessa nova série de vídeos é abordar o tema polimento automotivo, demonstrando um set básico inicial para que possamos ter um resultado satisfatório no polimento do nosso automóvel. No nosso set demonstrado até então, teremos a etapa de corte mais agressivo sendo configurada pelo uso do polidor extra forte ou massa de polir triplo poder de corte em conjunto com a boina de lã branca de abrasividade normal, sendo esta boina mais abrasiva do que a boina amarela. Se tivermos lançado mão do corte em conjunto com a massa de polir ou polidor extra forte, deveremos lançar mão do uso de uma boina mais macia, de abrasividade menor, mais suave, em conjunto com o polidor extra forte, no caso de marcas muito profundas, fazendo o teste prévio antes, ou o recomendado Ninja 3 em 1, nosso multipolidor, em conjunto com a boina de lã macia. Assim estaremos assegurando que os riscos oriundos de uma etapa de corte mais agressivo com o mecanismo mencionado anteriormente serão completamente removidos e refinados, deixando a superfície pronta para a próxima etapa. Como definimos qual dos 3 produtos ou dos N produtos utilizamos com uma boina X numa etapa posterior a uma etapa de corte ou de refino, fazendo o teste prévio como mecanismo de spot test. Nesse caso, utilizaremos a boina de espuma macia em conjunto com o nosso composto ideal para a etapa de lustro, que é o X-Fine. Caso não surta efeito, podemos alterar o composto e utilizar nosso multipolidor, que é indicado para as 3 etapas de polimento, somente alterando as boinas, para ver se teremos um poder de corte mais abrasivo, removendo melhor os defeitos que ainda temos sobre a pintura. As 3 combinações possíveis para o acabamento final são essas que vocês estão vendo no vídeo. Primeira delas, e mais abrasiva, Ninja 3 em 1, em conjunto com a boina de espuma preta, ou X-Fine, que é o nosso composto ideal para remoção de hologramas e acabamento final, em conjunto com a mesma boina. E para finalizar e fazer manutenções corriqueiras, rotineiras no seu automóvel para remover micro-riscos de lavagem, utilizaremos o brilho extremo, também em conjunto com a boina preta de espuma macia, para termos uma superfície livre e isenta
de qualquer holograma. Após o polimento, iremos então proteger a nossa pintura com a cera à base de carnaúba. Iniciaremos agora a nossa conversa sobre o spot test. O processo de spot test nada mais é do que o teste de abrasividade perante a pintura que estamos trabalhando. Tendo em vista que nossos compostos mais agressivos estão aqui e nossas boinas de agressividade alta e média do nosso set que estamos demonstrando nos vídeos estão aqui também, adotamos por padrão o início do nosso serviço um spot test com o nosso composto de abrasividade média, que é o Ninja 3 em 1, em conjunto com nossa boina também de abrasividade média, que é a boina de lã amarela macia. Caso essa aplicação surta um efeito desejado, quando aplicamos o composto Ninja 3 em 1 com nossa boina amarela no movimento demonstrado no vídeo, teremos então o nosso composto de entrada no momento do polimento. Então essa será nossa primeira fase de polimento sobre a pintura. A partir daí, faremos a etapa seguinte utilizando um composto mais fino em conjunto com uma boina mais macia, com um corte mais suave, sem que sejam causados novos riscos e hologramas na pintura que estamos trabalhando. Se esse mecanismo não surtir efeito após 2 passadas da máquina na superfície, deveremos então trocar primeiramente nosso composto polidor para um polidor mais abrasivo, que em nosso set de produtos demonstrados é o polidor extra forte, em conjunto com a mesma boina, para que possamos verificar se essa combinação surtirá efeito ou não. Surtindo efeito, temos então nosso composto de entrada em conjunto com a boina como a primeira etapa do nosso polimento. Caso nenhum desses mecanismos surta efeito, deveremos substituir a boina por uma boina mais agressiva e continuar com o mesmo composto. Se não surtir novamente efeito para pinturas muito queimadas, com muitos problemas, podemos também utilizar a massa de polir em conjunto com a boina mais agressiva. Podemos também utilizar a massa de polir em conjunto com a nossa boina macia após os testes com o extra forte e a mesma boina, para que tenhamos um maior poder de corte e eventualmente removeremos melhor os riscos e os defeitos que estamos trabalhando. Portanto, com a combinação desses 3 produtos e dessas 2 boinas, devemos ter a etapa inicial da remoção dos nossos defeitos em uma pintura automotiva. Importante, obrigatoriamente, se começarmos pela boina mais agressiva, se o nosso spot test demonstrar o uso da boina mais agressiva, devemos obrigatoriamente passar por uma etapa de refino das marcas oriundas do uso desta boina em conjunto com um desses 2 compostos, utilizando boina macia em conjunto com o polidor multi-etapas, para que tenhamos um acabamento adequado para o uso da boina lustradora em conjunto com o composto lustrador. Esta foi a apresentação inicial do nosso set de produtos. Estaremos no próximo vídeo demonstrando alguns outros acessórios, inclusive microfibras, que deverão ser utilizados no momento do polimento e acabamento final do nosso serviço.